Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs. Começando aqui nossa quinta aula de Teologia Sistemática 5, a matéria de Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Com muita alegria que a gente vai continuar trabalhando, né, sobre esse tema. Na última aula eu esperava falar com vocês também já sobre o próximo capítulo, que era o capítulo 45 do nosso livro-texto, do Gruden. Não deu tempo, mas não tem problema, como eu mencionei para vocês, né? A partir de hoje, com exceção do governo da igreja, do capítulo sobre o governo da igreja, a gente vai conseguir desenvolver mais rápido, tá bom? E eu não tenho dúvida que os irmãos vão se edificar bastante sobre os temas que a gente tem aqui proposto, né? Então, os irmãos, por gentileza, já peguem o livro-texto de vocês, do Gruden, né? Podem pegar. Eu estarei compartilhando já o slide aqui, né, do material da Vida Nova, do Gruden aqui também com vocês, sabendo que a gente tem utilizado esse livro, né? Então, a gente vai agora começar a trabalhar no capítulo 45, no assunto sobre pureza e unidade da igreja, tá bom? Pureza e unidade da igreja. Bom, antes de mergulharmos nesse capítulo, eu gosto de ler o texto bíblico, então vamos ler um versículo, irmãos. Eu gostaria de ler um versículo que está aqui em Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Um texto que eu gosto muito, né? Quando a gente fala sobre pureza e unidade da igreja, a gente lembra muito do que, irmãos, quando nós falamos sobre pureza e unidade da igreja? O que a gente lembra? Santidade. Santidade, exatamente. E quando a gente pensa, assim, em santidade, né, partindo do pressuposto que somos pequenos, somos falhos, somos limitados, quando pensamos sobre nós mesmos, a gente olha assim e olha a igreja de Deus, que é uma obra tão linda e santa, e é o corpo de Jesus na terra, tem hora que a gente pensa assim, não vai dar muito certo esse negócio, não. Porque é um preço muito grande a ser pago, é uma vida de muita renúncia, é uma vida de muita consagração, e a igreja, ela é também limitada no que se diz respeito, não pelo noivo, mas pela noiva. A noiva, ela é falha, né? Podem ver que não teve igreja que fosse perfeita, nunca existiu, né? Eu me lembro do pastor Enéas, que certa ocasião chegou para ele um membro da igreja e disse assim, pastor, eu estou indo embora porque eu já procurei algumas igrejas, eu vim parar aqui na igreja do Senhor, Igreja Batista do Povo, mas aqui também não é uma igreja perfeita, eu estou procurando uma igreja perfeita. E aí o pastor Enéas olhou para ele e falou assim, então tá bom, filho, pode ir. E quando você achar essa igreja, você me avisa, eu também vou para lá. Não é verdade? Muitas vezes a gente tem essa relação de eu estarei buscando o lugar perfeito. Mas, na realidade, o perfeito é o noivo. A noiva, ela é imperfeita. Por outro lado, o noivo, que é perfeito, chamou-nos para uma obra. Ele nos deixou tudo disponível e já nos capacitou sobre todas as coisas. Logo, essa noiva que é imperfeita, com a graça do noivo, com o auxílio do noivo, com a unção do noivo, com a unção do Espírito Santo, ela vai conseguir e vai ter êxito, pela graça do noivo, porque nós fomos comprados por um alto preço, o preço do noivo. E aí a noiva, então, paulatinamente vai vencendo as suas dificuldades, vai vencendo as suas fraquezas, os seus dilemas. E aí, quando a gente olha nessa perspectiva, aí muda um pouco a nossa opinião. Aí a gente diz, agora tem jeito. Agora tem jeito por causa do noivo. Não é verdade?
Amém? Amém. E nesse capítulo que vamos estar trabalhando sobre a pureza e a unidade da igreja, é mais do que um capítulo que a gente olha no sentido de santidade como algo, vamos dizer assim, né? É aquela santidade bíblica e não aquela santidade religiosa. Porque a santidade religiosa leva um pouco ao misticismo, leva um pouco àquela ideia de santos, de piedosos, no sentido de pessoas que nunca pecaram, e nós sabemos que isso não é verdade. Mas quando a gente olha essa noiva, que tem o auxílio do noivo, que tem a graça, e aí a gente tem um texto ou um capítulo como esse, pureza e unidade, opa, a gente começa a entender, essa noiva ela precisa ser purificada, ela precisa ser limpa, ela precisa ser banhada, ela precisa ser unida a outras pessoas e igrejas que pensam como ela, porque dessa forma melhoramos ao longo dos anos e não pioramos. Aí a gente diz, tem jeito, é possível sim. E eu me lembro do Dr. Russell Shedd, que dizia que a palavra de Deus é ela quem nos purifica. E enquanto ele nos ensinava lá no Seminário Betel Brasileiro, numa semana de consagração, em que ele falou sobre sermão expositivo, Russell Shedd dizia que a palavra de Deus é o chuveiro de Deus, que nos limpa. E quanto mais nos banhamos com essa palavra, essa noiva vai ficando a cada dia mais limpa, mais purificada, mais ataviada, mais alva, e é pela palavra de Deus, porque Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, pregado. Então, é por meio da palavra, com uma disposição inteira, que a noiva vai se purificando, vai se aperfeiçoando. Amém? E eu quero ler esse texto. Um irmão ou uma irmã leia para nós, né? Filipenses 1:6, porque tem tudo a ver com o auxílio de Deus na nossa vida. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs? Precisamos ter essa expectativa como certa. Quem começou, que foi o noivo, o Nazareno, vai aperfeiçoar na noiva até aquele dia. E a igreja que deixarmos, porque sabemos que a igreja não é nossa, nós participamos de uma igreja, cuidamos de uma igreja, no caso, aqueles que foram separados do pastorado, também saberá que vai deixar uma noiva pronta e ataviada, porque as próximas gerações estarão firmados nessa promessa. E o nosso amanhã será melhor que hoje, em nome de Jesus, tá bom? Então, deixo esse texto ao coração de vocês, porque, como eu disse, não é olhando para nós, mas é olhando para o noivo. Amém? Amador da nossa fé. Amém. Né? Então, minhas irmãs, vamos agora para o slide, e irmãos, vamos para o slide, né? Quero aqui trabalhar aqui com vocês, no slide que já retrata, né, o capítulo de número 45, que é essa parte que fala sobre a pureza e a unidade da igreja. E o Gruden, ele começa aqui esse texto, né, dando uma explicação, logo na página 733, capítulo 45, na nova edição do Gruden, irmã Elisângela, que capítulo que é? 1172. Ótimo. Então, minha irmã, eu vou pedir para a irmã ler para nós, leia para nós aqui o slide da Vida Nova, né, da Edições Vida Nova, que é baseado aqui na obra do Gruden, por gentileza, sobre pureza e unidade da igreja. Leia para nós. Pureza e unidade da igreja. Pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrina e de conduta errôneas, e o seu grau de conformidade com a vontade de Deus revelada à igreja. Wayne Gruden. Ou seja, essa é a definição que o nosso irmão Gruden, né, nosso querido irmão, teólogo,
professor de teologia sistemática, traz como uma síntese, né? E ela é muito interessante. Vamos avaliá-la um pouco. Pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrina e de conduta errônea, e o seu grau de conformidade com a vontade de Deus revelada à igreja, né? Então, assim, é uma definição bem interessante, porque aqui, eu gostei muito desse capítulo. O Gruden, ele não trata a igreja como a igreja que está certa, a igreja que está errada. Ele diz o seguinte: existem igrejas que, de fato, só recebem o nome e o título de igreja, mas são igrejas chamadas falsas. E aí depois existem as igrejas que são as igrejas verdadeiras. E dentro das verdadeiras temos as mais puras e as menos puras. Ou seja, dando essa ideia do quê? De que, ora, podemos pertencer a uma igreja que eu diria na semelhança da igreja de Corinto, com mais erros, mais pecados, mais falhas, um colegiado mais, eu diria, capenga, e ora, é uma igreja na semelhança da igreja de Éfeso, como eu até preguei domingo, uma igreja mais aguerrida, uma igreja mais dedicada, uma igreja mais forte, mais consagrada. E eu, ao refletir, inclusive, sobre Éfeso e Corinto, eu vim falando sobre, nos últimos 3 domingos, sobre ser o templo do Espírito Santo, ser um santuário de Deus, e nas minhas 3 mensagens eu fui trabalhando paulatinamente, trazendo essas ideias, né? E crescendo essas ideias. E na minha última mensagem eu deixei bem claro que essas 2 igrejas eram muito parecidas, tinham sobre elas circunstâncias muito próximas, mas elas davam uma resposta muito diferente. Por quê? Porque uma igreja era bem estruturada e outra igreja não era tão estruturada. Uma igreja fazia valer a fé e outra igreja não. Então, eu achei que foi uma reflexão muito interessante, até porque são 2 cidades portuárias, 2 cidades ricas, 2 cidades que tinham paganismo, 2 cidades romanas importantes, mas eram 2 povos distintos. Em uma, o cristianismo e a igreja era mais pura, na outra, menos pura. Mas todas eram igrejas. Então, esse capítulo vai ser muito legal para a gente refletir sobre essa questão, né? E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. No livro-texto, irmã Elisângela, quando está assim, explicação e base bíblica, igrejas mais puras e menos puras. Leia para nós. Agora, no capítulo anterior, vimos... No capítulo anterior, vimos que existem igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Nesse capítulo, é necessário fazer mais uma distinção. Entre as igrejas verdadeiras, há igrejas mais puras e menos puras. Esse fato fica evidente quando se faz uma breve comparação entre as cartas de Paulo. Quando olhamos para Filipenses ou para primeiro a Tessalonicenses, encontramos evidências da grande alegria de Paulo com essas igrejas e da relativa ausência de problemas doutrinários importantes ou de problemas morais. Lê os textos não precisam. Tá. Por outro lado, havia todo tipo de problemas morais e doutrinários, sérios nas igrejas de Galácia e em Corinto. Outros exemplos poderiam ser citados, mas deve ficar claro que entre as igrejas verdadeiras há igrejas mais puras e menos puras. Isso pode ser representado pela figura abaixo. Isso. E aí nós temos, né? Nós temos esse desenho que o Gruden faz com muita propriedade, que ele é muito curioso e muito legal. Percebam aqui, eu queria até também fazer um comentário aqui, ó. Dentro das igrejas falsas, só um breve comentário, tá?
Dentro das igrejas falsas, tem igrejas que eu diria elas estão mais perto de se tornarem uma igreja verdadeira e outras mais distantes, né? Vou explicar. Quando nós vemos, por exemplo, uma igreja, é chamado de igreja, né? Mas é um salão, por exemplo, de uma religião oriental, Sheichonoye. É a igreja Sheichonoye. Aí eu te pergunto, ela está perto da igreja verdadeira, a igreja Sheichonoye? Quem conhece um pouco sobre a religião Sheichonoye? Aqui em Ferraz tem uma, né? Né? Dessa não, mas eu conheço da igreja coreana. A igreja coreana, tá, a igreja coreana, mas aí já é protestante, né, Beatriz? Olha, nem sei dizer, pastor. Não, tá, Nem sei o que tem é, problema, tem problema. mas eu conheço. Mas, assim, em alguns lugares, quando você passa por um templo que ele tem tradição budista, e o Sheichonoye deriva-se do budismo, ou seja, o Sheichonoye não tem nada a ver com o cristianismo, mas é um templo religioso, então é uma igreja budista ou igreja oriental, nesse sentido. Então, dentro das falsas, me entenda, tá, irmãos? Aqui, falsas na nossa perspectiva, tá bom? Falsas naquilo que acreditamos, tá bom? Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos pegar uma mais próxima que vocês conhecem, a religião espírita mesa branca, o Evangelho segundo Allan Kardec. Ele está próximo da igreja verdadeira ou ele está bem distante da igreja verdadeira? Próximo. Você acha que está próxima? Só porque fala que é o Evangelho segundo Allan Kardec? Eu Mesa acho branca? Falando de alguns princípios. Eu Então, acho que algumas coisas, né? tá. É. Mas perceba, então tem algumas igrejas falsas que estão bem distantes, vamos dizer assim, né? E algumas igrejas, vamos colocar aqui, vamos pegar aqui o católico carismático. Ele está mais perto, não está? Sim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que está mais perto. É uma igreja falsa, mas ela se aproxima, né? Se o carismático deixar de adorar, por exemplo, aquilo que a tradição católica ensina, como Maria, reverenciar o Papa ou adorar o Papa, dando aquela ideia de que ele é um mensageiro de Deus, e os santos, e abandonar e se dedicar simplesmente às Escrituras, ele se torna uma igreja verdadeira ou não? Sim, né? Sim. Concorda? Deu para entender o que eu quis dizer? Que dentro das falsas tem aquelas... Vamos pegar uma outra falsa aqui. Os testemunhas de Jeová. Eles parecem ser uma igreja protestante, mas não tem nada de protestante. Concorda? Muda-se praticamente tudo, né? Então, só quis comentar aqui que dentro daqueles que estão dentro daquilo que é chamado de igreja, tem aqueles que estão bem distante e tem aqueles que estão mais perto, né? Só fiz um comentário. Mas vamos lá, deixando aqui de lado as igrejas que chamamos como falsas, né? Então, indo agora para as igrejas verdadeiras. Essa ideia do Gruden, pode ver que eu acabei não pedindo para Elisângela ler, mas temos todos esses textos bíblicos e como ela acabou de ler aqui, logo na página 733 dessa minha edição, falando sobre a igreja dos Filipenses, igreja dos Tessalonicenses, a própria igreja de Roma, a própria igreja de Éfeso, a gente vê um contentamento de Paulo. Já nas outras igrejas, como na igreja de Gálatas, de fato, Corinto, né, e muitos outros exemplos, a gente nota que realmente eram irmãos muito problemáticos. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Sim. Alguma dúvida até aí? Não? Então, para a gente ir prosseguindo, né? Então, é muito importante, irmãos, para a gente entender direito que há essa diversidade, tá bom? Há essa diferença, para que a gente não confunda, tá? Tem aquelas que são mais puras e menos puras. Então, é importante a gente ter esse olhar e a gente ter esse crivo, porque isso é importante. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. Lembram da repreensão do Senhor à igreja de Laodiceia? Vocês lembram? O que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia? Ela não é quente nem fria, morna.
É uma igreja morna. Vamos lá. E o Senhor, ele estava a ponto do quê, Beatriz? Tá. De? Vomitar. É uma igreja morna que ele estava a ponto de vomitar da boca. Olha que interessante aqui, dando um contexto histórico. As águas de Laodiceia também tinham fontes que eram regiões que as águas chegavam morna. Então, o povo de Laodiceia sabia disso. O que era uma água morna. E uma Impureza. água morna, quando a gente Impureza. bebe... Cheia de impurezas. Sim, mas assim, principalmente nesse aspecto mais humano, Miriam, quando a gente bebe uma água morna, a gente não tem aquela reação natural, nos dá uma certa gastura, né? Como diz o nordestino, me dá gastura. Né? E o Senhor disse que estava a ponto de vomitar. E o pastor Enéas, falando sobre a igreja de Laodiceia, menciona sobre isso, porque ele fala assim, percebam, irmãos, ele disse isso no seminário, eu nunca me esqueci, o Senhor está a ponto de vomitar, mas não vomita. Então, podíamos dizer que a igreja de Laodiceia, dentro dos menos puras, estava aqui, ó, quase sendo vomitada. Mas o Senhor vomitava? Não. Por quê? Estava no menos pura. Como eu disse, os aquedutos lá de Laodiceia, dependendo da época do ano, esquentavam muito e as águas, quando chegavam nas casas, chegavam quentes, irmãos. Então, os laodicenses sabiam muito bem o que era uma água morna. Percebam, essa ideia é uma ideia que eu queria que vocês guardassem sobre essa doutrina. Porque, irmãos, ser mais puro ou menos puro vai depender muito de vários fatores. Vai depender muito, eu diria, de vários contextos. E agora a gente vai aprender aqui, com o Gruden, alguns sinais de uma igreja mais pura. É normal que nós vejamos os sinais, e aqui, meus irmãos, a gente está fazendo uma análise, é um case de análise. Isso não significa que, muitas vezes, o irmão está numa igreja que ela é mais pura, mas, de repente, ele é mais demagogo. Ele é mais hipócrita. Então, me entenda. Eu posso estar numa excelente igreja e eu não estar praticando. Mas você concorda que aí a culpa é do irmão e não da igreja? E não do púlpito e não dos ministros? É mais ou menos aquela questão. Um pai ou uma mãe que dá exemplo, os filhos não querem seguir o exemplo. Mas o pai foi honrado, a mãe foi honrada. Agora, olha só que interessante. Se num lar onde o pai e a mãe foram um exemplo, os filhos deram problema, imagine no lugar onde o pai e a mãe não são exemplo. Olha o risco que correm os filhos. Porque aí eles abrem o precedente, né? Então, agora a gente vai avaliar com o nosso irmão Gruden um pouco sobre essa questão, né? Sinais de uma igreja pura. Porque, ao mesmo tempo, o oposto é verdadeiro, né? Então, Tomé, leia para nós o slide, e aqui o Gruden, no livro texto, vai trazer isso com vários argumentos, com muita base bíblica e fazendo seus apontamentos. Bom? Então, o que caracteriza uma igreja mais pura? Vamos lá. Sinais de uma igreja pura. Doutrina bíblica ou pregação correta da palavra, uso adequado dos sacramentos ou ordenanças. Dá uma pausa, Tomé, só um segundinho. Olha aqui, meus irmãos, eu separei, né? Eu tenho aqui o livro, As 95 Teses de Lutero. Né? Um livreto. Então, percebam, né? A gente está falando de igreja pura. Lutero era um monge, olha que coisa curiosa, não? Ele era um monge e ele queria o quê? Ele não queria criar uma nova religião, ele queria o quê? Purificar a igreja. E aí ele cria, então, as suas 95 teses para o quê? Para poder dizer, olha, estamos fazendo coisas erradas. Porque a Bíblia está dizendo A, nós estamos fazendo Z,
e os nossos líderes estão ensinando ZZZ. Opa, tem alguma coisa errada. Então, né, Tomé? Ó, doutrinas bíblicas, pregação da palavra de Deus. E quando você vê as 95 teses de Lutero, só vou ler aqui para vocês, rapidamente, ó. Vou pegar aqui a primeira, ó. Nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, quando disse: fazei penitência, quis afirmar que toda a vida dos crentes fosse de arrependimento. Ele já começa falando sobre uma postura de arrependimento. Aí você fala assim, pastor, isso é muito simples, né? Penitência, arrependimento, para nós vamos dizer assim, é um sinônimo, né? Quem faz uma penitência diante de Deus é porque está se arrependendo, né? Hoje, né, irmãos, a gente até pode chegar a essa compreensão. Mas naqueles dias, penitência era o quê? Penitência era comprar o perdão. Era ir lá diante, né, dos líderes, nos dias corretos, e ali fazer o quê? Fazer a compra do perdão. Opa, peraí, então para nós hoje aqui, quando a gente fala de penitência, dando essa ideia de arrependimento, para nós é muito claro, porque ninguém entrou aqui na igreja e levou ali, né, uma sacola de moedas de prata ou de ouro, ou quem sabe dinheiro vivo mesmo, e falou, pastor, está aqui, ó, eu pequei muito, então está aqui essa oferta, põe lá no gasofilácio, nas salvas, porque quando cair, inclusive havia uma frase nos dias de Lutero, que quando caísse as moedas no fundo da salva e batesse, chegava lá no céu, perdão. Entendeu? Eram chamadas indulgências. O que eram as indulgências nos dias de Lutero? Era a cobrança de donativos, e quem pagasse esses donativos recebia perdão, recebia graça. Então ele já começa aqui, falando, não, ó, o que Jesus disse, fazei penitência, ou, porque penitência não é uma palavra muito usada por nós, protestantes, mas se arrependam, o Senhor estava dizendo que a vida dos crentes fosse de arrependimento. É a vida toda, o tempo todo, e não necessariamente comprando o arrependimento. Percebam que a igreja, aos poucos, ela foi perdendo a fundamentação bíblica e a pregação correta, e até os usos adequados dos sacramentos, no caso aqui, nós temos as ordenanças, né? Foi sendo distorcido. Percebam, para nós é muito simples. Mas, Miriam, imagine se eu chegasse na igreja amanhã e começasse a falar, bom, irmãos, a partir de hoje, para que você vá para o céu, você vai ter que trazer tantos R$1.000, porque o Senhor me revelou. Aí ia ser um escândalo. Ia ser um escândalo. Irmão, tem que vender a casa e transferir a casa para a igreja, porque no momento que você fizer isso, e lá no cartório for confirmado, você doou para o Senhor, seu perdão está garantido, o seu e da sua família. Estão entendendo? Qualquer um de vocês falaria, o pastor Rai ficou louco, e de fato, seria uma loucura. Mas era algo parecido com o que se fazia. Então, né, são 95 teses, né? E aí eu poderia estar lendo para vocês. Mas continua para nós, Tomé, por gentileza. Pastor, esse exemplo que o pastor deu aí da Igreja Católica, você considera como menos pura ou como falsa? Eu não entendi direito. Esse exemplo, totalmente falso. Falsa. Falso. E quando hoje eu falei há pouco no slide anterior, Tomé, dos carismáticos, é querendo dizer assim, hoje quando a gente vai pegar, né, os carismáticos, eles fazem isso, os carismáticos. Por exemplo, eles ensinam as indulgências hoje? Não. Não. Por quê? Porque ficou claro que lá no passado os católicos erraram. Vamos pegar aqui, por exemplo, alguns monges, os monges franciscanos, ou, por exemplo, aqueles, ou senão os carmelitas, os monges carmelitas, eles vivem uma vida de renúncia e de voto de pobreza, e eles a gente não nota nele nenhum tipo de exagero nesse sentido, né? Os exageros estão porque eles ainda seguem a tradição. Então, eles estão dentro da igreja chamada falsa, mas eles, vamos dizer assim, que ao longo dos séculos,
eles, nessa questão aqui, eles saíram dessa situação aqui de indulgências e foram se aproximando, né, Tomé? Entendeu o que eu quero dizer? Agora, é claro, são todos? Óbvio que não, mas ainda está dentro da igreja. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês não acharem que eu estou dourando a pílula, né? Mas Lutero foi salvo num contexto totalmente adverso. Hoje, Deus pode estar salvando milhares de católicos. Deus pode, de uma forma misteriosa, mudar o coração de vários padres, de vários arcebispos, e pode ser que haja um avivamento poderoso no meio do católico. Eles abandonem os ídolos. Pastor Rai, isso é loucura? Não, meus irmãos, isso é fé. Eu oro para que isso aconteça. E se isso acontecer, eles vão dar fruto. Eles vão parar de adorar Maria, vão parar de reverenciar o Papa, vão parar de seguir a tradição acima das Escrituras, estão entendendo? Mas eu posso dizer para vocês que aquela igreja, antes da reforma, até hoje já é outra igreja, né? Agora, voltando ao que eu ia dizer, ó, tem uma figura de linguagem muito interessante. Talvez você já viu o jogo de tênis, né? O jogo de tênis, quando o atleta está trocando a bolinha, tem vezes que está tendo um jogo muito importante, e aí o juiz de linha fala que a bolinha foi dentro. O juiz, geralmente, ele aponta a mão para baixo. Quando a bola é fora, eles levantam a mão fora, out. E assim, no tênis tem uma coisa muito curiosa, irmãos, olha só. Vou fazer aqui rapidinho, ó. Quando uma bolinha, tá vendo aqui essa? Quando uma bolinha encosta 1 centímetro na linha, é dentro. 1 centímetro na linha, pegou a linha? Pegou ou não pegou? Dentro das regras do tênis, o juiz vai lá com a câmera, e hoje nós temos todos esses recursos, ele fala, ó, pegou. É uma beiradinha, meus irmãos, mas beijou a linha, tá dentro. Agora, olha que curioso. E aí eu te faço a mesma analogia. E 1 centímetro distante da linha, tá fora? 1 centímetro. Mas, pastor, tá tão pertinho. Tá fora? Tá fora. Uma igreja só vai ser pura quando ela realmente está da linha para cá. E é isso que eu quero dizer. A gente pode estar até... Eu torço, irmãos, para que tenha uma revolução no meio católico e que Deus salve de forma linda eles, para eles virem para cá. Ah, pastor, e o nome não importa como eles vão se chamar no primeiro momento. Se eles abandonarem a idolatria, se eles abandonarem as crendices, serão nossos irmãos, mesmo que alguns não entendam muito bem num primeiro momento, mas é por isso. Mas eu, na minha concepção, os católicos são igrejas falsas. Não era para ser. Eles nascem na igreja verdadeira, a gente vai chegar lá já já, mas isso é claro. Agora, há um desejo nosso, né? De que eles venham para cá, tá bom? Tudo bem? Beleza, Tom? Eles acham que nós também somos falsos, sabia? Eu sei. É verdade. Então, o embate, né? Que eles fazem vídeo, ele fala que o Lutero tirou 7 livros da Bíblia e que nós somos no inferno porque ele não pode tirar nada da Bíblia e os protestantes tiraram 7 livros da Bíblia. Tudo bem. Alega Tem problema, isso, né? tem problema, Miriam. Mas assim, vocês entendem, irmãos? Assim, uma coisa é o nosso desejo, uma coisa é a nossa maneira de compreender e outra coisa é o que de fato é, né? Tá bom? O interessante que o pastor falou aí da bolinha de tênis é que no direito penal, para ser considerado crime de falsificação, por exemplo, tem que ser muito parecido. É igual a nota, né? Para a nota ser passada como falsa, ela tem que ser igual, praticamente. Senão eles nem consideram como crime por ser ridiculamente falso, vamos dizer assim. E acho que essa igreja falsa ela tem essa característica, né? Ela é muito parecida com a igreja bíblica. Sim, sim. Por isso que eu, dentro das falsas, eu citei os testemunhas de Jeová, mas poderia usar os mormons. Agora, olha que curioso, irmãos. Me permita, tá? Eu só vou fazer um último adendo aqui, ó. Os adventistas do 7º dia. Olha que loucura, hein? Você foi adventista, né, Tomé? Se eu não me engano, né?
Não cheguei a ser adventista, não, pastor. Não. Minha mãe foi. Eu frequentei algumas vezes, mas não cheguei a ser, não. Quando os adventistas nascem, eles nascem seguindo Ellen White e os outros líderes de forma cega. Dentro dos adventistas vão tendo mudanças, certas renovações, e hoje muitos adventistas, vamos dizer assim, têm assim um apreço por Ellen White, mas só respeitam como alguém que fundou a igreja, mas não a vê mais como profeta. Olha que curioso. E alguns pastores, por exemplo, têm essa linha. E eu vejo com isso que até mesmo no movimento adventista, eles estão se aproximando. E a nossa oração qual que deve ser? Que Deus os salve mesmo e os liberte, entendeu? Mas eu estou dizendo isso porque, agora é claro, isso é na maioria? Não, não é na maioria. Mas, ao mesmo tempo, só de ter deixado de seguir Ellen White como uma voz profética, como a Bíblia, isso já é uma libertação maravilhosa. Não é verdade? Tá bom? Então, assim, a gente vai trabalhar essas questões melhores nas matérias de religiões comparadas ou seitas e heresias, tá bom? Não estou dizendo que a adventista faz parte da igreja verdadeira, não. Ela está aqui dentro das igrejas falsas. Mas muitas pessoas foram, eu diria, estão sendo transformadas nessa mentalidade. Já conheci algumas, já. E eu tenho orado, tá bom? Diga, Beatriz. Pastor, dentro desse conceito que você estava falando da igreja mais parecida, menos parecida, até hoje em dia é mais difícil a gente perceber quem que aceita, quem que não é, porque um advento assim, da informação, é tanta gente dá um estudo bíblico, e por fim, um monte de gente tá falando que outra pessoa aceita, e depois outra aceita, e por fim, se a gente for ficar olhando assim, você fica, meu Deus do céu, não tem igreja certa, porque todo mundo aceita. Um pouco... Nesse sentido aí da igreja, como é que fala? Coreana. Foi assim, uma coisa surreal, assim, que eu vi, que a princípio era lindo e maravilhoso, e lá pelas tantas você fica, uai, que tá muito estranho isso aqui. E aí você vai ver que, não de cara, mas em algum momento vai indo para esse canto aí, tipo, ai, ninguém presta. E não é essa a minha proposta agora, tá, meus irmãos? Minha proposta agora foi mostrar até mesmo essa, vamos dizer assim, essa atuação de Deus trazendo igrejas como a católica, como a adventista, né? Mas, ao mesmo tempo, aqui, a gente agora, vamos lá, dentro das igrejas verdadeiras, por isso que essa ideia da mais pura e da menos pura, ela é muito significativa, porque a gente tem que tomar cuidado, porque senão muitas vezes, com o nosso julgamento, está indo até para menos pura e está achando que está tudo certo, né? E é muito, muito complicado mesmo, é isso aí, Beatriz. Né? Então, pode... É a igreja que Deus vê, né? É a igreja que Deus vê. Por isso que a gente, irmãos, está aqui para estudar, para aprender, e o nosso julgamento é a partir das escrituras, de uma avaliação, mas, ao mesmo tempo, quando a gente nota tudo isso a partir do quê? De doutrinas bíblicas erradas, de ensinos errados, né? Então, e Tomé, te respondi também? Você queria fazer mais alguma pergunta? Não? Então, continua lendo para nós, Tomé. Você parou aqui, a aplicação correta, né? Aplicação correta da disciplina eclesiástica, adoração genuína, oração eficaz, testemunho eficaz, comunhão eficaz, governo eclesiástico bíblico, poder espiritual no ministério, santidade de vida entre os membros, cuidado pelos pobres e amor por Cristo. Nosso querido irmão Gruden nos dá uma síntese ótima quais são os sinais de uma igreja pura. Agora, olha só que interessante, né? Aplicação correta da disciplina eclesiástica. Se o pastor é um tirano, fica complicado, né? Porque aí quem não pensa como ele manda para os quintos, né? Manda para o mármore, né? A adoração, perceba aqui a questão da adoração, né? Se a pessoa é meia radical, ela vai falar o seguinte: quem não adora como eu, não é crente. Ao mesmo tempo, outro ponto aqui que é muito polêmico, governo eclesiástico bíblico. Né? Ou seja, muitas vezes a maneira que a igreja ela é administrada, ela é
gerida, é mais parecida com uma empresa do que como um corpo, o corpo de Cristo. Então, percebe que outra coisa importantíssima que o nosso irmão Gruden destaca, aqui é a questão do quê? Da santidade dos membros, mostrando que não basta ir à igreja, a gente precisa ser dedicado, precisa ter uma vida sem dar mau testemunho, posicionamentos adequados. E aqui vai um toque de solidariedade e, bom, amor, né, por Cristo e por todos. Então, o que vocês acharam desses pontos do nosso irmão Gruden? Tranquilo até aí? Muito bom. Muito bom, né? Então, por Sim. isso que aqui, deixa eu até fazer uma citação, né, para vocês, meus irmãos, olha só. Muitas vezes, irmãos, nós temos, assim, a nossa régua de medir, né? Nossa régua de medir. E a gente é falho nisso. Por exemplo, irmãos, quando a gente olha, por exemplo, movimentos que têm usos e costumes, nós batistas, ou históricos, ou teólogos, gostamos de rotular dizendo que os irmãos que têm usos e costumes, eles são legalistas, eles são demagogos, e muitas vezes nós criticamos os irmãos mais simples, e até alguns seminaristas e pastores e teólogos condenam. Irmãos, a gente tem que ter um olhar mais amável. Nós não podemos matar as pessoas com a nossa bazuca teológica, sabe? Aprendemos bem, e agora a gente mata os irmãos. Se o irmão, para ele, adorar a Deus, ele tem que a irmã, ela tem que ir de vestido, ela não pode cortar o cabelo, vamos respeitar. São atitudes piedosas de um grupo que, na cabeça deles, eles aprenderam como doutrina. Mas, se a gente for com ignorância, a gente não vai ajudar aquele grupo. A gente tem que ir com ternura, a gente tem que ir com paciência. Então, percebam que, muitas vezes, nós que gostamos de estudar, a gente começa aqui a ter, eu diria, aquilo que na última aula falei sobre a cama de Procusto. Tudo que foge à nossa régua, a nossa cama, ou a gente estica, ou a gente corta. E aí a gente mata as pessoas, né? Então, a gente tem que ter um pouco mais de sabedoria nisso. Porque tem vezes que um grupo, ele nasce numa certa região, e ele cresce, eu diria, com temor e com fé, mas eles não tiveram um bom líder. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. Quantas vezes nós ouvimos testemunho de pessoas que se converteram lá no sertão nordestino? Um missionário foi fazer uma obra de missões e ficou ali 3 meses, 6 meses, depois saiu, deixou um grupo de irmãos. O missionário foi para outro lugar. E aquele grupo, hoje nós temos a tecnologia, nós temos tantas ferramentas, mas antigamente, para uma pessoa do interior, seja nordestino, ou seja lá do Amazonas, ou seja de uma tribo, para ela ter um pouco mais de esclarecimento, era muito difícil. Então, muitas vezes, aquele grupo continuava se reunindo do jeito deles, pegavam certos vícios, e, de repente, eles crescem com aquela piedade meio errada, são pessoas sinceras, mas, teologicamente, estão dentro daquilo que a gente falou de uma igreja menos pura. Praticam alguns exageros, mas até os exageros é querendo acertar. Sabe aquele medo? Né? Não vai na casa de fulano porque ele tem ídolo, não come lá não. Aí a pessoa, os membros mais novos vão ficando com medo, e aí eles começam a se fechar nos seus guetos, entenderam? Então a gente tem que ter muita maturidade de saber que o ser humano, ele não é um padrão, né? E as pessoas, elas muitas vezes, umas vão entender mais rápido e outras não, tá bom? Mas sobre esse ponto, alguma dúvida? Algum acréscimo? Algum comentário? Não? Podemos prosseguir? Eu estava lendo aqui, pastor, ele está falando de algumas igrejas que em algumas áreas, as igrejas, ela, tipo, na adoração, que é uma adoração expressiva, ou também a igreja que estuda bastante, aí às vezes ela não tem um pouco de equilíbrio em algumas áreas da igreja. Achei interessante esse ponto dele falando. Às vezes aquela que quer só fazer evangelismo, aí falta em outra coisa. Aquela que quer só estudar,
aí também aí tem que... Exato, Miriam, exato. Por exemplo, muito bem colocado e muito bem lembrado. Vamos voltar a essa parte da adoração. Irmãos, tem irmãos que para eles a adoração pentecostal é um exagero. A adoração dos avivados, para muitos irmãos, é um exagero. Levantar as mãos, chorar, se lambuzar, é um exagero. Mas então perceba o que a Miriam está falando, a gente tem que ter muita sabedoria de distinguir isso. Como a Miriam também colocou, tem igrejas que são muito fortes no evangelismo, mas não são no discipulado. Aí quem é forte no evangelismo acha que todo mundo tem que ser forte no evangelismo. É exagero. Vamos pegar o oposto. Tem igrejas que são muito fortes no estudo, não são tão fortes no evangelismo. Aí quem é forte no estudo vai exigir que as outras igrejas também sejam fortes no estudo. Percebam, irmãos? Vamos lá. Por que eu não cobro dos meus amigos pastores para eles montarem seminário nas igrejas dele? Porque isso é questão de vocação, meus irmãos. Entenderam? Cada igreja foi chamada para um propósito, mas com certeza nas igrejas dos meus amigos eles têm estudo. Então, por isso que é legal esse equilíbrio, Miriam, bem colocado, viu, Miriam? Bem colocado, tá bom? Isso aí. Quando a gente começa a compreender melhor, quer ver um exemplo bem prático, irmãos, aqui? É a igreja que ela é edificada por um missionário. A igreja que é edificada por um missionário é uma igreja que cresce como um rojão, só que depois essa igreja ela passa por um período, eu diria, de maturação, que muitas vezes o missionário não consegue administrar muito bem, porque para ele cansa agora o quê? Cuidar daquelas pessoas, tirar os carrapichos, ensinar, mudar a mente. Meus irmãos, o trabalho pastoral, ele é um trabalho muito repetitivo. Ele é um trabalho dentro da normalidade, dentro daquilo que a gente chama de regularidade. Um trabalho pastoral é um trabalho dentro daquilo que a gente fala, está dentro do ordinário. Tem muita ordem. É reunião, é estudo, é disciplina, é ajudar, é um passo hoje, é um passo amanhã. Para o irmão subir uma escada daqui a 3 anos. Então, perceba, o missionário ele já quer tudo pronto, ele quer que o irmão se converta hoje e amanhã já saia para a praça. Mas não percebam, e um pastor que ele tem essa visão, então ele acaba criando na igreja uma certa saúde, porque ele vai dizendo, não, meus irmãos, calma, calma, ali é o missionário ele é um pouco mais apressado, que é o dom dele é de sair, ele não consegue ter o missionário não tem uma vida muito ordinária, ele precisa do extraordinário, ele precisa pregar na favela, ele precisa pregar no ponto de ônibus, ele precisa pegar no morro, ele precisa viajar, ele precisa do extraordinário, está no dom dele. Perceba? Então, por isso que um missionário ganha as pessoas e quem vai ajudar é um pastor. O quê? Preparando aqueles irmãos para uma maturidade, como a gente aprendeu nas aulas anteriores. E é por isso que nem toda igreja vai ter seminário, porque nem toda igreja precisa passar por um seminário. Alguns da igreja passarão para o seminário para quê? Para servir melhor na igreja. Agora, é toda a igreja que tem que passar pelo seminário? Claro que não, meus irmãos. Isso até seríamos desleal, porque são vocações. E um pastor que ele é mestre, mas ele é meio radical no ensino, ele quer que toda a igreja seja seminarista. Não vai ser nunca. Tem irmãos que só vão para a igreja para não ir para o inferno, meus irmãos. E a gente tem que dar graças a Deus que ele está lá dentro da igreja porque ele não quer ir para o inferno, entendeu? O outro quer ir para a igreja para poder ter valores cristãos, para poder ir para o céu e cuidar da família. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Na cabeça de um pastor que ele é mestre, que quer todo mundo mestre, ele acaba se frustrando. Porque tem irmãos que só dele ir para a igreja, adorar a Deus, sair do pecado, não trair mais a mulher, já está bom demais. E é verdade, isso está bom demais, meus irmãos. Um lar que o homem ou a mulher trair, agora não trai mais, e eles vão se amar pro resto da vida, isso é maravilhoso. Vocês entendem? Ou o equilíbrio, né? Lembra que nós falamos na última aula dos propósitos da igreja? Entendeu? Então, vamos lá. Tudo bem até aí? Vamos para o próximo ponto? Mais alguma pergunta? Tem aí uma pergunta. Nesse ponto de igrejas que tem um ponto mais forte, outro não. Tem algum ponto assim que é essencial? Por exemplo,
tudo bem a igreja ter um ponto forte na adoração, mas se ela não tiver o ponto forte na palavra, por exemplo, que é o que sustenta a adoração, meio que não faz sentido, não é? Então, mas aí onde entra, Beatriz, é assim, ela não pode deixar de ter, como a gente acabou de ver agora, ó. Ela não pode deixar de ter esses pontos, certo? Mas aqui, de repente, vamos pôr aqui, ó, doutrina bíblica ou pregação correta. Vamos supor que ele tire aqui, essa igreja, né? Beatriz, tira uma nota 8. Né? Vamos supor que já que na adoração, ó, genuína, tira uma nota 4. Né? Aqui pode ver que ele falou testemunho eficaz, mas eu poderia pôr evangelismo. No evangelismo ele tira uma nota 3. Ou seja, o que o pastor ele tem que fazer, Beatriz? Ele tem que falar assim, não, está na hora da gente evangelizar mais, mobilizar as pessoas. Está na hora do ministério de louvor levar as pessoas a adorar mais. E tem que se manter aqui. Ou seja, se depois de um período a igreja sai de um 3 para um 4, opa, vai para um 5, olha, já é uma grande melhora. Se também da adoração de um 4 vai para um 5, opa, já veio para uma boa melhora. Se chegar depois de 2 anos e esses 5 viraram 6, 7, percebam, olha que progresso, concorda? Aí o pastor vai fazendo a gestão. Por isso que a igreja é assim, ela sempre terá um ponto mais forte. E como que um pastor enxerga o ponto mais forte? Sabe qual é, Beatriz? O ponto mais forte daquela igreja é onde o Espírito Santo deu mais dons. Por exemplo, Beatriz, não é querendo falar. Há pouco, antes da gravação aqui da nossa aula, a nossa irmã Elisângela falou, pastor, né, a aula 2h30, não dá para nada aí, porque eu estava falando, irmãos, vamos tirar as dúvidas rápido para a gente começar, porque a gente está acabando muito tarde. E ela falou, né, Elisângela, precisava pelo menos 5 horas, né, por dia. Ou seja, ela já pegou o gosto. Isso é maravilhoso. Agora, a nossa irmã Elisângela é de outro ministério. O pastor dela, a igreja dela, tem um ritmo. Tudo que ela está aprendendo aqui, devagarzinho ela vai pondo isso lá, servindo. E os irmãos vão pegando gosto. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Pode ser um mistério que amanhã venha meia dúzia estudar conosco e quando vai ver, vai ter meia dúzia, manda a palavra e os cultos vai... Ou seja, não sei qual é a nota que é a palavra lá na igreja da irmã, mas vamos supor que a nota seja um 6. Mas se os irmãos começarem a... Vai para um 8 em 2 anos, rapidinho. Entendeu? Por quê? Porque houve esse despertar. Agora, vamos supor que a irmã receba rejeição na igreja da irmã. Que lá é uma nota 5, 6 e o pastor não quer mudança, porque o pastor quer outra coisa. A irmã vai ficar meio deslocada, mas tudo bem. Ela vai ali abençoar, ela vai fazer a obra e o Espírito Santo vai honrar. Agora, o que a gente não pode, Beatriz, é não ter essas coisas. E aí, voltando a falar, toda a igreja vai ser forte em uma frente. Porque o Espírito Santo sempre derrama mais dons nessa área. Por exemplo, Beatriz, na nossa igreja a gente tem vários pregadores. E eu nem me preocupo. Por quê? Porque eu vejo os irmãos. Ontem o Tomé trouxe uma linda mensagem sobre a espada do Espírito. Então, quer dizer, eu fico tranquilo, porque os irmãos já... Eu não me preocupo com o que eles vão pregar, que já foram treinados, já aprenderam a amar a palavra. E, puxa, isso é maravilhoso para mim. Então, ao mesmo tempo, perceba, agora só foi eu? Não foi eu, Beatriz. Deus me deu esse dom, mas Deus também foi dando o mesmo dom para muitos outros irmãos. Então, é natural que a gente tenha uma característica mais forte numa área e também tenhamos características mais fracas em outras áreas. E é isso onde a gente olha e fala, gente, a gente precisa melhorar aqui. Precisamos orar mais, os irmãos precisam trabalhar mais, só ajudar o pastor, porque, Beatriz, irmãos, o pastor não faz tudo na igreja. O pastor, ele é o maestro da grande orquestra. Mas se está faltando violinista, não vai ter cordas, entendeu? Agora só tem quem toca, né, sopro, mas não tem violinista, não tem pianista, vai ficar faltando. Então não é uma orquestra, virou uma banda. Tudo bem, a gente vai tocar com o que tem.
Mas você concorda que o testemunho e a evangelização é importante? Lembram na última aula, meus irmãos, nós falamos sobre o propósito da igreja? Eu, inclusive, citei um pouco sobre o que eu aprendi com o Rick Warren, falando sobre os 3 propósitos de um ministério, que é a nossa adoração a Deus, com relação aos nossos... Então, segundo o Gruden, vou até voltar aqui rapidamente para vocês. Edificar. Isso. É edificar. Então, é edificar. Mas primeiro era o ministério com relação a Deus, né? Olha aqui, ó. Adorar. Isso, aqui no livro, no slide ele não colocou, né, essa parte. É ministério com relação a Deus, ministério com relação aos membros da igreja, ou seja, dentro da igreja local, e ministério em relação ao mundo. Então, relação a Deus é adorar, né? Adorar, e a gente falou. Então, o que acontece? Perceba, Beatriz, quando nós pensamos quais são os grandes propósitos de uma igreja, o Rick Warren, por exemplo, aqui nesse livro dele, ele vai dar, assim, alguns propósitos que a igreja tem que ter, né? E dentro desses propósitos, ele traça uma linha. Por exemplo, Beatriz, cada igreja vai determinar quais são os seus propósitos. Por exemplo, né, nós aqui aprendemos com Gruden 3 propósitos de uma igreja. Mas, vamos lá, tem outras igrejas que, por exemplo, colocam, vamos dizer assim, 5 propósitos, 6 propósitos. Não tem problema, Beatriz. Desde que todos esses propósitos estejam fundamentados na Bíblia. Por exemplo, né, na nossa igreja local, eu aprendi com o pastor Bill Hybel, e eu ensinei durante muitos anos isso, à igreja, que os nossos propósitos da igreja, eu chamo de missão da igreja. Qual que é a nossa grande missão? Né? Nós sempre traçamos, há um bom tempo atrás, uma missão. E depois dessa missão, nós dividimos, né, essa missão com vários propósitos, que praticamente seria a mesma coisa, que seriam os nossos valores. Então, assim, nós temos a nossa missão, né, que eu sempre gostei de passar para os irmãos, mas, ao mesmo tempo, nós temos 5 valores da igreja que seriam aquilo que nós queremos. E, por exemplo, esses valores eu poderia dizer que são os propósitos, que é evangelizar, que é edificar, que é uma vida de comunhão, uma vida de serviço e uma vida de generosidade. Pode ver que eu não coloquei a adoração. Aí você fala assim, nossa, pastor, você não colocou a adoração? Porque, para mim, na edificação está a adoração. Entendeu? Agora, tem pastor que coloca como propósito ou como valor a adoração. Então, perceba, a evangelização, a edificação, o serviço. O que é o serviço? É descobrir os dons e talentos que cada um tem. Vida de comunidade. Como assim vida de comunidade, pastor? É importante que os irmãos da nossa igreja conheçam uns aos outros e cresçam em relacionamento e amizade. E, por último, generosidade. Como assim generosidade? A arte de se doar com seus recursos. Para quê? Para que a gente continue investindo na igreja, nos ministros, nas obras, nos projetos, para que a gente veja a igreja crescer. Então, você percebe que... Vamos lá, Beatriz. Cada igreja vai ter os seus propósitos baseados nisso que a gente acabou de dizer. Mas o mais importante não é o propósito propriamente dito, né? Mas é saber se aquela igreja está dentro do quê? De sinais de uma igreja pura, ou seja, dentro daquela perspectiva de doutrina. Porque, Beatriz, nunca a gente vai ter uma igreja perfeita. Você entendeu? Verdade. Não adianta a gente querer cobrar, né? Por exemplo, vamos aqui falar dos irmãos pentecostais. Os irmãos pentecostais são muito ousados nas questões de milagres, de dons, de evangelismo, são fracos em missões, mas são ótimos no evangelismo. Muitos pentecostais hoje são bons na palavra, mas muitos pentecostais são fracos na palavra. Mas percebam, eles são fracos na palavra, mas não significa que eles não têm palavra. Eles têm palavra, mas são fracos. Então, a nota de muitas igrejas pentecostais na palavra é 3, 4.
4, olha, está todo mundo dando glória a Deus. Mas já no evangelismo, é um 7, 8, entendeu? Então, perceba, não tem... O ruim é quando essa igreja está tirando um 0 na palavra, aí complicou. Se está tirando um 0 na palavra, o que o pastor está pregando? Está pregando besteira, né? Está pregando revelação, está pregando heresia. Aí, e quando começa a tirar -1, aí pronto, aí o negócio descambou. Você entende, Beatriz? Então, a gente tem que saber, Beatriz, que a nossa igreja vai ser muito semelhante à nossa família. Em alguns momentos a gente vai estar de vento em pouco, tudo dando certo, e tem horas que a gente só vai estar sobrevivendo. Pastor, só sobrevivendo é um perigo. Perigo nada, filho. Graças a Deus que a gente está sobrevivendo. Entendeu? Tem horas que a gente só sobreviver é maravilhoso. Por quê? Porque estamos passando por uma tribulação, estamos passando por uma dificuldade, entendeu? Tá bom? Tudo bem? Joia até aí? Então, esclareceu, meus irmãos? Tirou as dúvidas? Então, vamos para o próximo slide aqui, meus irmãos, para a gente encerrar, né? Ensino sobre a unidade da igreja. Agora o Gruden ele vai falar sobre a unidade da igreja, né? E o que ele está querendo dizer aqui sobre unidade, irmãos? Ele está querendo dizer aqui que as igrejas locais, elas têm que, essas igrejas, sejam elas quais forem, elas têm que ter uma certa unidade. Como assim? Por exemplo, irmãos, unidade não é uniformidade, tá, irmãos? Eu acabei de citar vários ministérios aqui para vocês. Nós não estamos necessariamente juntos, mas temos uma certa unidade. Falei das igrejas pentecostais, falei das igrejas históricas, ou seja, são nossas irmãs, estão dentro das igrejas verdadeiras. Indiferente da estrutura, indiferente da denominação, e aqui ele começa a falar sobre isso, tá bom? E aí, só para a gente ir no próximo slide, né, ele cita vários textos bíblicos, né? Aí agora aqui vem uma breve história de separação e organização da igreja cristã, tá, irmãos? Então eu vou dar uma pausa agora aqui, porque o que acontece? Essa igreja que começa aqui no ano 0, ou vamos dizer assim, no ano 30, né, com Cristo, né, a gente põe ano 0 porque seria no início, né? Então, desse momento aqui, quando Jesus começa a sua obra, depois ele morre, ressuscita, e os apóstolos continuam pelo poder do Espírito Santo. Até o ano de 1054, houve uma aparente unidade, tá bom? Só estou dizendo aparente, porque esse ponto a gente vai trabalhar já, depois do intervalo, mas vocês vão aprender muito sobre isso na história eclesiástica, tá? Então, a gente vai dar uma pausa aqui, porque eu queria pegar um começo, meio e fim, e a gente vai para essa questão agora da história, e a gente vai para as questões das separações, né? Porque aqui, o Gruden, ele vai falar o seguinte, ele vai dar um desfecho, e deixa eu mostrar aqui para vocês o desfecho. Qual é o desfecho? Por que as igrejas elas acabam se dividindo? E aí ele dá alguns prováveis motivos para as divisões da igreja. E é importante a gente saber disso. Por quê, irmãos? E se o pastor Rai amanhã der a louca e eu começar a fazer que nem o vídeo que o Tomé publicou lá, não foi, Tomé? Da Vó Rosa, né, Tomé? Foi você, não foi? Foi. Que judiação, né, Tomé? Aquele dá dó, porque dá para ver que a pessoa está totalmente equivocada, né? Falando que a Vó Rosa tinha os dons e agora os dons tem ele e o outro, sei lá, líder lá. Sobrinho, só ele e o sobrinho. Só ele e o sobrinho, ou seja, uma seita, né, irmãos? Dá dó ver uma pessoa de idade que está se entregando a essa causa e vivendo um dilema desse. Então, se amanhã o pastor Rai endoidar, meus irmãos, vocês vão ter que seguir outro caminho, ou vocês vão ter que me dar um cartão vermelho, né? Me expulsar, é verdade. É para isso que eu estou ensinando vocês. Se amanhã eu ficar falando Jesus e chamando Jesus de Genébrio, e aí falando que a gente tem que adorar Jesus e que tem que adorar também o bezerro, aí pode internar o pastor, ou pode excluir o pastor. Não tem o que fazer. E isso é importante a gente saber, porque o meu líder ele tem que ser amado, tem que ser valorizado, mas o meu líder, quando vai para a heresia, ele tem que ser amorosamente corrigido, e se ele continua na heresia, ele tem que ser advertido, e se ele continua na heresia, ele tem que ser excluído.
Agora, e quando nós não conseguimos excluí-lo? Aí a gente vai para onde? A gente segue a nossa vida. Nós saímos dessa igreja, porque aí sim, né? Aí se exclui, né? Aí a pessoa, ela não se exclui, né, também, ela pede, né, a sua exoneração. Eu fiz isso, né? Exatamente. Eu falei, cheguei no determinado pastor que o pastor conhece, eu falei, eu tô saindo da igreja, não tô me afastando de Jesus, tô me afastando da igreja. Dessa igreja, né, também. Tô saindo por causa disso, disso, disso e disso. Eu coloquei para ele. Então, e nessa hora, irmão, a gente tem que ser muito firme. Por isso que eu ensino a igreja, eu gosto de chamar a nossa igreja de igreja escola. Porque, irmãos, uma coisa é a pessoa estar brava comigo porque eu desci o cajado contra o pecado, com a língua comprida, com a irmã fofoqueira. Tudo bem, releva essa fofoqueira, releva o irmão carnal. Irmão, é verdade, não pensem em vocês, eu já tive casos de chamar a pessoa, falar que ela estava profetizando que era carne, e a pessoa chorar não de arrependimento, de raiva. Eu relevo. E tanto é que essa pessoa, depois de certo tempo, eu tive que disciplinar ela teve carga de disciplina, depois ela saiu da igreja, voltou 500 vezes, ou seja, eu não me importo disso. Irmãos que já passaram do limite, por exemplo, sobre comportamentos éticos e morais, que eu tive conhecimento de causa, ora porque me falam, ou porque a hora alguém chega, a primeira coisa eu boto em disciplina. Mano, você acha que todo mundo que eu já botei em disciplina chegou para mim e falou, pastor, obrigado? Teve pessoas que queriam me agredir, irmãos. Por quê? Porque são pessoas egoístas que cometeram um erro e ainda estão querendo, em nome da nossa amizade, que eu endosse o erro. Não vou endossar. Percebam? Então, essas pessoas que muitas vezes retalham, falam demais, a gente tem que relevar. Aí talvez vocês me perguntem, pastor, essas pessoas atrapalham? Claro que atrapalham. Uma contendiosa, um contentioso, atrapalha demais. Mas o que a gente faz? A gente bota no joelho e o Senhor trabalha com essas pessoas, entendeu? É assim. Irmãos, guardem isso. O pastor, ele não precisa usar o púlpito. Ele bota no joelho, ele chama as pessoas que realmente precisa ser chamado, faz o certo. E se o contendioso continua, é Deus quem vai tratar. E olha, irmãos, dura coisa é cair no juízo de Deus. E aí o pastor só vai pedindo a misericórdia. Graças a Deus, a maioria das pessoas, Deus aperta o cajado nelas e elas aceitam. Mas algumas são rebeldes, irmãos. Não tem coisa mais difícil do que lidar com gente rebelde e orgulhosa. É muito difícil, mas não tem o que fazer. A gente pode fazer alguma coisa? É só orar, meus irmãos, e continuar cuidando e deixar o rebelde colher o fruto do que se planta. Entendeu? Agora, percebam, sair da igreja porque o pastor pregou uma mensagem dura, sair da igreja porque o pastor ensina, é tolice. O pastor está falando de Bíblia, vocês entendem? Agora, tem gente que quer a igreja, irmãos. Vamos lá, eu conversava com o pastor essa semana, inclusive. Ele falou assim, pastor Rai, a gente está com um sério problema atualmente, porque hoje estão tendo igrejas muito midiáticas e está todo mundo cobrando a gente para a gente ter igreja midiática. Eu falei, então, a gente tem que ensinar o nosso povo a ser o que Deus quer que a gente seja, né? Porque senão a gente fica copiando, meus irmãos. Chega uma hora que a gente copia Hollywood, aí depois vai copiar Netflix, aí depois vai copiar Amazon Prime. Não funciona esse negócio. Vai copiar Disney. A gente tem que ter identidade. O que nós somos? O que Deus nos chamou para ser? Né? Então é muito perigoso isso, né? Mas vamos lá, a gente vai continuar aqui a partir do próximo bloco, tá bom? Então vamos para o nosso intervalo? Não é entretenimento, né, pastor? Oi, filho? E também a igreja não é entretenimento, né? Fia, vai ter um monte de gente que faz da igreja um circo, né, filha? Entendeu? Sim. E quer a igreja, e quer a igreja com um lugar assim, só de coisinha boa, né? Só de coisinha boa, de energia boa. Meus irmãos, é complicado. Estamos vivendo um momento delicado. Agora, sabe de quem é a culpa de tudo isso, Beatriz? Sabe de quem é a culpa de tudo isso? Pastores frouxos. Com todo respeito. Teologia pastoral, vocês vão aprender bastante sobre isso. A igreja ela é conduzida por pastores sérios. Quando os pastores sérios se posicionam, o povo segue. Agora, eu vou dizer, o problema é que muitas vezes a gente tem também hoje o quê? Essa desfiguração na clareza de papéis. Hoje o feminismo, por exemplo, é uma coisa muito difícil.
As pessoas, não só o feminismo, mas o egoísmo também, porque muitas vezes as irmãs, elas não aceitam a instrução, elas não aceitam a instrução dos seus maridos, não aceitam a instrução dos líderes e muito menos do pastor, e automaticamente, muitas vezes, o irmão também é rebelde. Ou seja, a gente fica numa situação muito difícil, porque se na hora que apertarmos o irmão, ele vai para outra igreja, porque tem 10 igrejas de portas abertas para receber aquele irmão. Percebam, é um momento delicado que a gente está vivendo. E aí, pastor, a gente vai caminhar à margem da Bíblia? Não, vamos caminhar na Bíblia, minhas irmãs e meus irmãos. Vamos fazer o que Deus espera de nós. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente é fiel ao Senhor, a gente vai colher os frutos aqui e na eternidade. Vale a pena ser fiel. Mesmo que a gente perca várias pessoas, não se preocupe em perder. Porque o que mais vale a pena é a gente ganhar para Deus. Porque quando a gente ganha para Deus, a gente ganha para sempre. Não adianta eu ganhar para o homem, para o ministério. A igreja não é uma empresa, meus irmãos. A igreja não é um lugar de massagear o ego. A igreja é um lugar de esmurrar o ego. E é isso que a gente tem que trazer à tona. E é isso que a gente tem que... Por isso que eu amo chamar vocês para lerem livros bons, autores bons, pastores bons. E essa é a linha que eu quero para mim e para vocês. E eu quero que um dia, quando Deus levantar vocês em qualquer ministério, vocês sejam firmes e modelos. E possam pôr as rebeldes no lugar delas. Minhas irmãs, não tem coisa pior do que uma anciã rebelde. Ah, pastor, mas está meio gaga. Não, uma anciã rebelde é uma coisa que desarmoniza tudo. Ou um ancião rebelde. Porque o que você espera do ancião? Você espera mais sabedoria. Você espera dele o quê? Ser mais comedido. Você espera dele ser mais passível. Agora, um ancião rebelde, meus irmãos, é terrível, porque ele inflama jovens, ele inflama adolescentes, ele contraria, muitas vezes, líderes. E um ancião rebelde é uma coisa, assim, terrível. Por quê? Porque se a gente não souber como lidar, ele se auto-vitima. Estão entendendo? Então, percebam, por isso que a gente tem que ter pessoas na igreja que são modelos. As pessoas modelos, como elas são em casa, como elas são na família. Não adianta a pessoa dizer que é modelo. Dizer que é modelo e não ser é só bravata. É só história para boi dormir. A pessoa que é modelo, ela é honrada na sua família, ela é honrada entre os filhos, netos, e naturalmente na igreja ela vai ser um peso e um exemplo. Agora, aquela pessoa que é destemperada, que fala briguenta, que fala que, não, porque eu sou sincera e verdadeira, mas mata meio mundo, essa pessoa não é modelo. Ela acaba sendo uma contendiosa, um contendioso, e na hora de fazer as coisas, depois não faz e fala assim, não tem ninguém nessa igreja que faz. Ou seja, ela atrapalha todo mundo e na hora de fazer não faz. Porque, irmãos, a obra de Deus é muita renúncia. Você põe um contendioso para fazer alguma coisa, ele não fica 2 meses. Ele já atrapalha tudo, porque é contendioso. Está entendendo? Então, por isso que trabalhar na igreja é muito difícil. Tá bom, pessoal? Eu não estou chamando vocês aqui para uma coisa impossível, não é isso. Mas a gente tem que ter essa visão, que não é fácil, que é uma coisa complicada. E o pastor, irmãos, olha só, se ele não souber corrigir a pessoa que é contendiosa da forma correta, até nisso ele perde. Porque muitas vezes o contendioso vai se auto-vitimar e vai criar uma contenda medonha. Por isso que Paulo já deu a recomendação. Repreenda os mais velhos como pai e como mãe. Mas a gente tem que ser firme. Só para eu encerrar. Quando eu tratei de várias senhoras problemáticas, sempre alguns senhores problemáticos, eu sempre fui muito firme. Minha irmã, não. Irmã, não. O que a irmã está fazendo está errado. Irmã, se acerta. Ai, pastor. Não, se acerta, irmã. Está errado. Ai, por quê? Porque eu estou vendo que é uma pessoa muito rebelde e que ela vai tentando conduzir a situação de acordo com o que ela quer. Só que chega uma hora que vai ferindo meio mundo, irmãos. Entendeu? E se na hora a gente... Não vou falar nada com a irmã, quando você vai ver, você perdeu o controle. E a igreja não é nossa, irmãos. A igreja é de Jesus. Entendeu? Tá bom, filhas? Né? Mas é assim mesmo. É um duro ofício, mas é maravilhoso, porque a gente está ajudando as pessoas ao quê? A se
prepararem para o noivo, tá bom? Vamos para o nosso intervalo? Tá bom? Vamos lá, então. Até já.